Dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você conseguir assistir esse vídeo, essa reposição de aula. Eu inicialmente peço desculpas a vocês mais uma vez por não ter conseguido dar aula ao nosso último encontro, que foi sexta-feira, dia 12, pela manhã, em razão de um acontecimento de imprevisto familiar. Mas, bom, peço desculpas por não ter conseguido estar com vocês ao vivo, mas também fico tranquilo de saber que agora a gente, utilizando as plataformas que a gente tem utilizado, eu consigo gravar para vocês essa aula de maneira que vocês acompanhem o conteúdo comigo. Em uma situação normal de aula presencial, seria algo muito mais complicado, porque eu dificilmente conseguiria ainda um substituto a tempo, vocês teriam deslocamento desnecessário, mas enfim, dos males o menor. Fico satisfeito de eu conseguir falar com vocês um pouco, ainda que de maneira gravada, que não seja ao vivo. Peço desculpas pelo meu ajudante ou desajudante, como eu chamo, que vocês já conhecem. E, bom, pessoal, é isso aí. Eu vou tentar fazer... A aula de hoje tem um conteúdo bastante importante, mas eu vou tentar não me estender muito, não me delongar muito, para que vocês também não tenham um vídeo muito comprido. Então, vou ver se eu consigo, dentro de uma hora, falar tudo que eu preciso falar para vocês em relação ao nosso conteúdo de hoje. Eu acho que é o conteúdo, pelo menos, com mais detalhes nesse primeiro bimestre que nós vamos ter. Mas antes de falar do conteúdo, eu queria reforçar com vocês já estão sabendo, vou compartilhar minha tela, mas nós estamos com o prazo para o trabalho em curso já funcionando. Aqui. E esse aqui é o trabalho. Pessoal, acho que vocês, se não todos, pelo menos a imensa maioria, já fez atividade comigo dessa forma, né? Vocês têm acesso a um link. Se você que está assistindo o vídeo, por acaso, não tem acesso ao link, me dê um alô, me manda o WhatsApp, me manda e-mail que eu te encaminho o link. Você vai clicar no link e você, quando clicar no link, seja no celular, seja no tablet, seja no seu computador, você vai ser direcionado para essa tela aqui. Então, atividade 1 de direito penal, e aí nós temos algumas orientações que são as orientações de sempre. Primeiro, prazo para entrega. Pessoal, seria até dia 18, mas como eu tive esse atraso para gravar essa aula para vocês, como a gente não conseguiu se ver ao vivo no dia 12, eu estendi até dia 21. Vocês têm o final de semana que vem também inteiro, uma semana a contar de hoje. Eu estou gravando essa aula aqui no domingo, são 15h57. Vocês têm até o fim do próximo domingo, então, para realizar a entrega. De maneira individual, como sempre, até 1000 pontos vale essa atividade para a composição de nota de vocês. Não entreguem trabalhos idênticos. É claro que os trabalhos podem parecer, é claro que vocês podem ter pontos de concordância, às vezes compartilhar uma mesma fonte, mas respostas idênticas serão desconsideradas, tá? Outra coisa que eu sempre reforço, coloque um e-mail válido aqui. Isso não é para mim, não me é um favor, é para que vocês tenham a segurança, para que vocês recebam no e-mail de vocês a cópia da sua resposta com indicação de data e de hora de quando você o fez. De maneira que você consiga comprovar, se eventualmente tiver algum problema, vocês podem comprovar que vocês entregaram. Pessoal, isso nunca aconteceu, tá? Eu faço por medida de segurança para que a gente tenha um protocolo, uma forma de agir padronizada para evitar que nós tenhamos problemas. Eu falo que isso aqui é como se fosse quando a gente fazia a prova presencial, é como se fosse a ata da prova. Você chegar no dia e assinar, porque aquilo comprova que você esteve lá, que você fez prova. Então, no caso de divergência de informações, é a segurança do aluno. Então, isso aqui é só para a gente estabelecer um critério de burocrático, de forma para que a gente evite problemas posteriormente. Mas assim, eu quero que vocês coloquem e-mail, mas eu quero que vocês fiquem preocupados
de eu não receber, porque eu recebo, tá? Mas guardem com vocês a comprovação para a segurança de vocês. Além disso, nome semestre, como sempre, se você não colocar o nome semestre, eu não consigo te identificar e, portanto, não consigo fazer o lançamento da sua nota. Então, não esqueça. E, por fim, nós temos a atividade. É uma questão subjetiva, uma questão que foi cobrada a título de questão discursiva no concurso de promotor de justiça de Minas Gerais, no ano de 2013, que questionava o candidato, a candidata, justamente sobre um ponto da teoria geral das penas que nós abordamos na aula passada. Então, eu quero que vocês, a partir dessa questão que eu apenas reproduzo aqui, me digam o que é essa terceira via do direito penal. Pessoal, quem me conhece já sabe que a resposta objetiva, resposta sem muita prolixidade, sem muita enrolação, em poucas linhas, em poucos parágrafos, se chegar a tanto, você me responde aqui o que está sendo perguntado, assim, sem maiores digressões, tá? Eu não repito sempre, eu não quero um tratado de direito penal, não quero um tratado de teoria da pena. Eu quero que você me diga de maneira objetiva, de maneira precisa, o que é a terceira via do direito penal, que a doutrina entende como terceira via do direito penal, tá? Coisa simples, sem muitas digressões, sem muita coisa para escrever, de maneira objetiva. Bom, pessoal, eu acho que vocês não vão ter dificuldade com a atividade. Eu também exponho aqui para que fique claro, para quem ainda eventualmente não tenha feito a atividade pelo Google Forms, eu ressalto, até uma turma que não fez comigo ficou bastante inquieta em relação a isso. Isso aqui não é AVA, isso aqui não tem nada a ver com AVA. Eu vou postar para vocês, assim que eu acabar de gravar, eu vou até deixar o áudio de vocês bonitinho dessa última aula. No encontro 3, depois da aula, vai ter um campo no AVA de vocês, aprimorando o seu conhecimento. Eu vou deixar o link disponível lá também, para quem quiser acessar por meio do AVA. Mas não vai ser nada além de uma forma diferente de acessar o link. Eu até prefiro que vocês compartilhem entre vocês por WhatsApp, porque eu acho que é mais fácil, que é mais eficiente. Mas isso aqui eu acesso o Google, eu crio esse formulário, essa questão, e compartilho com vocês. Vocês respondem, quando vocês respondem, eu recebo na minha conta do Google as respostas de vocês. Tá? Então, não tem nada a ver com a AVA, não é uma coisa que passa pelo fluxo institucional que vocês, às vezes, têm com outros professores. Parece que alguns colegas estão utilizando a AVA, não é o meu caso. Eu tenho usado o Google Forms, tem funcionado, eu vou manter assim. É fácil, é leve, é muito rápido de acessar. Eu tentei acessar no meu celular, também vai sossegado, vai rapidão. É claro que digitar uma resposta no celular eu acho mais desconfortável, mais inconveniente. Mas se você conseguir, se para você não tem problema, se você gosta de acessar os conteúdos pelo celular, você não vai ter problema nenhum também em entregar a resposta pelo celular. Ou, às vezes o celular é a sua maneira mais prática de acessar a internet, às vezes a única, assim, você não vai ter prejuízo nenhum para entregar. Outra coisa também que me perguntam é se precisa ser entregue pela plataforma. Pessoal, a regra é assim, eu coloco aqui que tem que ser entregue exclusivamente. Mas vocês também já me conhecem, vocês sabem que na medida em que é possível, eu sempre sou flexível. Eu só mantenho as regras muito rígidas quando elas precisam, de fato, de uma rigidez a mais. Aqui, por que eu determino que vocês têm que entregar pela plataforma? Porque é muito melhor para que eu faça a correção, porque eu recebo as respostas de vocês em ordem, com ali o horário, o dia, tudo certinho, para eu dar sequência na correção é muito fácil. E se eu tenho parte dos trabalhos na plataforma e parte dos trabalhos no meu e-mail, o que infelizmente acontece é muitas vezes eu esquecer de ver o trabalho do e-mail, ou em meio a vários e-mails, eu acabar ali deixando passar e acabar não lançando a nota do aluno ou da aluna. Então, eu digo para vocês usarem pela plataforma para que a gente tenha uma maneira segura e mais eficiente, otimizada, racionalizada
para que eu faça as correções. Mas, professor, tive dificuldade no dia, a internet não está legal, aconteceu sei lá o quê, qualquer situação imprevista ou de dificuldade, pode me mandar por e-mail, meu e-mail está aqui mais uma vez para quem ainda não tem, pode me mandar por e-mail sim, desde que justifique, desde que a gente não faça isso uma regra, porque como eu disse, isso acaba interferindo no processo, no fluxo de correção que eu estabeleço. Tá? Pessoal, fico à disposição. Qualquer dúvida em relação à atividade, acredito que vocês não vão ter, mas se tiverem, não se acanhem, me mandem mensagem, falem comigo, para que ninguém tenha nenhuma forma de prejuízo ou de problema a mais para realizar a atividade. Até a questão está bem tranquila, basta que vocês compreendam o que ela está abordando e saibam redigir uma resposta adequada trabalhando aquela terceira via. Claro, para falar sobre terceira via, você tem que explicar se existe uma primeira, uma segunda, o que é isso, mas é uma pergunta tranquila. É claro que essa pergunta foi feita no ambiente de concurso em que o candidato, a candidata não tem nenhum material à mão, pelo menos não material doutrinário. Já vocês têm esse espaço, têm esse tempo para fazer as pesquisas e elaborar uma resposta bastante precisa em relação àquilo ali. Mas a pergunta é uma pergunta tranquila, não tem nada extraordinário, não pesei a mão, tá bem sossegado. Quem acompanhou a última aula sabe responder. Quem, ainda que não tenha acompanhado ao vivo, quem pegou os slides e passar o olho ali, também já acha indicações do que deve ser respondido aqui. Bom, pessoal, feita esse esclarecimento em relação ao nosso trabalho, outro recado, mas vocês já sabem, né? Eu estou atrasado em relação a isso. A instituição lançou uma nota na sexta-feira retrasada, salvo engano, acho que no dia 5, confirmando que nós... Foi dia 5? Enfim, vocês já estão sabendo que a gente realmente não vai voltar às aulas presenciais, como a gente tem conversado, realmente tudo indicava para que a gente não retornasse presencialmente, embora aqui em Campo Grande tenha se permitido isso. E, enfim, a instituição, de maneira já oficial, publicou uma nota confirmando que nós continuaremos com as aulas à distância, e aí nós vamos vendo como tudo vai se ajeitando até o próximo semestre. Quem sabe no próximo semestre, a depender do andar da carruagem, a gente não volte a se encontrar. Acho que a Adriana falou na última aula, né? Que a gente pensou em agosto. Agosto, quem sabe? Mês 8. Eu acho que para a gente pensar em junho, teria que ser muito otimista. Mas alguma coisa, 2 meses depois, já em agosto, meados de agosto, talvez. Acho que o nosso semestre, ano passado, 2020.2, começou a meados de agosto. Então, vamos ver como as coisas se desenham até lá. Mas esses meus 2 recados paroquiais eram esses. Trabalho, não esqueçam, a gente pode voltar a falar dele no nosso próximo encontro ao vivo, que vai ser na próxima sexta. E também a gente continua com as coisas como estão, as nossas aulas à distância, da forma que elas têm sido feitas. Bom, pessoal, então vamos para o que interessa, vamos falar do nosso conteúdo. Nossa aula com conteúdo efetivamente, e hoje a gente vai falar sobre a aplicação da pena privativa de liberdade, em especial a respeito do cálculo da pena, da dosimetria da pena. Pessoal, uma coisa que eu não vou fazer com vocês, e isso foge completamente do escopo da disciplina, ainda mais uma graduação, é calcular matematicamente a pena, tá? A gente vai entender a sistemática de cálculo da pena. Agora, somar 2 anos e 6 meses com mais 1/6 e depois diminuir da metade e depois na causa de aumento aplicar mais 2/3, etc, etc. Eu vou falar para vocês que eu fiz isso uma vez na vida e eu passei assim uma tarde, eu acho, calculando. E enfim, eu acho que todo mundo que está aqui está mais para humanas do que para exatas.
Mas saibam que na vida profissional de vocês têm que entender essa sistemática. Isso é muito importante. Vocês serão questionados em concurso, em OAB, onde for, a respeito da dinâmica. O cálculo em si, ali, é o quantitativo, os 5 anos, 3 meses e 10 dias, o resultado desse cálculo matemático, existem muitas ferramentas de cálculo. Então, você precisa saber o que é um atenuante, um agravante, se aplica, se não se aplica, você vai informar para essa calculadora e ela vai te dar a pena adequada. No geral, isso fica muito a cargo do judiciário. Isso sempre assim, quem sentencia tem que estar muito afiado, que geralmente quem é assessor de juiz, o próprio juiz, faz esses cálculos todos de cabeça, sem problemas, porque é muito da rotina do juiz criminal. Mas até o advogado, até o Ministério Público, o cálculo, a matemática ali em si, ela não é tão objeto de trabalho. Então, eu na vida, eu estou na MPF tem mais de 6 anos já, eu vou fechar 7 anos esse ano. Eu fiz uma vez na vida isso porque um chefe meio maluco pediu, mas assim, não precisava. Quem sentencia tem que indicar na sentença em seu dispositivo o quanto da pena. Mas os demais atores do processo conseguem tranquilamente trabalhar, requerer aumento, requerer diminuição, sem precisar calcular. O que a gente aprende, portanto, essa é a dinâmica, como se dá essa lógica de construção da pena. Lembrando que, como a gente viu a aula passada, falar em dosimetria da pena é falar também em um princípio, que é o princípio mais importante para a nossa disciplina, que é o princípio de utilização da pena. E nós vimos que ele se divide em 3 frentes: legislativa, administrativa. A legislativa, como a gente também já conversou, ela nada mais é do que o preceito secundário do tipo penal, ou seja, a pena abstratamente prevista para aquele tipo penal. A pena desse crime é de 1 a 3, a pena desse crime é de 2 a 4 anos, de 5 a 10. Essas balizas, esses limites são estabelecidos pelo legislador na produção da lei penal, já indicando ali o quanto de pena seria adequado para aquela espécie delitiva. E a partir daí a gente já começa a ter a aplicação desse princípio da individualização da pena. Porque quando o legislador ele impõe abstratamente uma pena, ele já diz pro poder legislativo, pro Estado brasileiro, o quão reprovável é aquela conduta. Por exemplo, um crime com pena de 3 meses a 1 ano de detenção é um crime muito menos grave, muito menos reprovável que um crime com pena mínima de 10 anos. E as consequências desse quantum de pena abstrato para a dinâmica penal, para a dinâmica também do processo penal, interfere bastante, mas quem faz isso é o legislador. A gente começa agora a se preocupar com esse aspecto aqui. A faceta judicial da individualização da pena, que é a definição da quantidade de pena imposta, da dosimetria da pena. E a faceta administrativa, a gente vai estudar ela no nosso segundo bimestre, após a primeira prova de vocês, a gente também vai vê-la, que diz respeito à tramitação do processo de execução penal. Esse indivíduo tem que ficar no RDD, esse indivíduo tem que ficar em presídio federal, esse indivíduo está cometendo faltas graves no curso da execução da pena, esse indivíduo merece, no curso da execução, um estado jurídico mais grave
do que o outro indivíduo que tem bom comportamento. Então, todas essas questões que individualizam a reprimenda estatal destacada, destinada àquele indivíduo, também são aferidas no momento da execução penal. Isso a gente vai estudar no segundo bimestre. Por hora, a gente está preocupado, então, na aula de hoje, em falar sobre isso aqui. A individualização da pena no seu aspecto, na sua faceta judicial, que é justamente quando o juiz olha para aquelas balizas mínimas e máximas do tipo penal e define, a partir do fato e a partir da pessoa, quanto de pena ela merece receber. E isso a partir de um sistema que é estabelecido pelo nosso Código Penal. Então, pessoal, a gente está falando o contexto que nós estamos conversando é esse. Aqui, justamente, é o sistema estabelecido pelo nosso Código Penal. O nosso Código Penal diz, no artigo 68, que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. E, por último, as causas de aumento, de diminuição e de aumento. Esse artigo, pessoal, ele nos diz que nós adotamos no Brasil o critério trifásico de dosimetria de cálculo da pena. Ou seja, nós temos 3 oportunidades para realizar análises que vão individualizar a pena daquele agente, daquele condenado. Primeira fase é a fase em que a gente vai analisar as circunstâncias judiciais, que é ver nas situações descritas no artigo 59 do Código Penal, quais delas são negativas e quais são eventualmente positivas para a fixação da pena do agente. Então, a lei me diz, conduta tal, pena de 5 a 10. Eu começo dentro desse espaço de 5 a 10, aplicar a pena, e aí eu vou ver, na primeira fase, olha, esse cara tem maus antecedentes, esse crime tem circunstâncias negativas, é um crime muito sofisticado, muito mais elaborado. Essa pessoa tem culpabilidade exacerbada. Então, a partir da incidência negativa desses elementos do artigo 59, eu saio daquele piso ali dos 5 anos e vou crescendo. Só que eu também tenho, além do piso, eu também tenho o teto. Mas essa primeira fase eu vou crescendo a partir do mínimo de acordo com as circunstâncias que são negativas ao acusado, ao condenado, a pessoa que está sendo penalizada. Mas se, por outro lado, eu tenho circunstâncias judiciais negativas, se eu tenho positivas também, se, por exemplo, o comportamento da vítima, ela provocou o agente, ela fez de alguma forma com que essa pessoa tivesse um acesso de raiva e praticasse o crime contra o patrimônio, um crime contra a vida, por exemplo. Então, aí eu vou descer um pouquinho. Esse jogo entre as circunstâncias a gente faz na primeira fase. Na segunda fase, a gente vai pegar a quantidade de pena estabelecida na primeira e vai, mais uma vez, aumentar ou diminuir essa pena. Aqui também a gente está preso ao piso e ao teto que a lei define. Então, aqui nós vamos olhar para circunstâncias que agravam ou que atenuam a pena, que são os agravantes e atenuantes, na segunda fase. E na terceira fase, a gente vai fazer esse jogo mais uma vez, mas agora pegando o que veio na segunda fase, que a gente chama de pena provisória, pegando a pena provisória e agora calculando a pena definitiva para, ao fim dessa terceira fase, a gente chegar na pena final. Então, vamos pensar que a gente está diante de uma decisão, de uma sentença. A sentença, blá, 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 blá. É lá no fim, ela condena o réu. Esse aqui é o, sei lá, o ponto 9 da sentença. Aí o juiz fala a dosimetria.
Nessa etapa, o juiz vai olhar para os elementos do artigo 59, como eu disse para vocês. Vou colocar aqui para ficar menos para que vocês entendam melhor. Aí o juiz vai olhar para essas circunstâncias aqui: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequência. E aí, comportamento da vítima, que é sempre favorável. O juiz vai olhar para esses elementos todos aqui do crime, pessoal. E aí, ele vai, vamos supor, vamos pegar um crime... crime de tráfico. Ó, crime de tráfico, preceito primário, preceito secundário. 5 a 15 anos. Além do pagamento de multa. Então a gente vai ver na aula que vem. Então o juiz, imagina que é um crime de tráfico, a pessoa foi condenada por tráfico. Ah, não vai dar certo, porque o tráfico ele é diferente da dosimetria na primeira fase. Vamos olhar então... estelionato, 171. Então, a gente vai ter no 171, preceito primário, descrição da conduta, preceito secundário de 1 a 5 anos. Então, a gente está olhando, por exemplo, para a condenação de estelionato, artigo 171 do Código Penal. O juiz vai ter que olhar, e aqui eu digo para vocês novamente, o juiz olha para as circunstâncias, para os contornos do crime e também para a pessoa, para o agente. Então, por exemplo, personalidade, motivo, conduta social, antecedentes, culpabilidade, tudo isso diz respeito à condição do indivíduo. Ao lado que as circunstâncias e consequências do crime, por exemplo, dizem respeito à prática delitiva de maneira objetiva. Então, ali no nosso exemplo, a gente tem a pena de... fechar isso aqui. Pessoal, desculpa, eu falei rápido. O que eu queria falar é que o tráfico ele fica em lei especial, né? E na lei especial do tráfico, a forma de calcular a primeira fase é diferente. Por isso que o exemplo não ia dar certo e por isso que eu tirei, só por isso. Não ia trazer uma coisa muito específica que não faz sentido nenhum a gente, nesse momento, conversar a respeito. Então, a partir daqui, o juiz vai olhar para o indivíduo. Ele vai falar, por exemplo, a culpabilidade dele é neutra, é normal a espécie, antecedentes dele, ele tem maus antecedentes, conduta social dele também é neutra, personalidade neutra, motivos também, ele só quis enriquecer com estelionato, que é normal. Circunstâncias do crime. Vamos pensar que nas circunstâncias o cara era um desses indivíduos que cria uma empresa, que faz todo um jogo de marketing, que induz as pessoas a acreditarem que ele é o vanguardista das criptomoedas para atrair pessoas e enganá-las e ficar com o dinheiro delas. Então vamos pensar que a gente está diante de um crime bem elaborado, um crime bem estruturado. Então, as circunstâncias nesse crime vão ser negativas. Consequências do crime. Vamos imaginar que as consequências do crime, esse indivíduo conseguiu atrair, dar um golpe e causar um prejuízo milionário a várias pessoas. Então, consequências do crime, dada a repercussão concreta, real do prejuízo efetivado, elas também são negativas. E o comportamento da vítima vai ser... vamos colocar neutro. Tanto faz, tanto fez. Então, aqui vai ser um neutro. Aqui vai ser negativo. Vamos colocar aqui neutro. 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 Negativas. Negativas.
neutro. Aqui, pessoal, nesse cenário, nesse caso que eu estou imaginando aqui, perceba, cada caso é um caso, tá? A gente está estudando aqui o regramento abstrato, mas cada dosimetria é uma dosimetria. E se eu tiver no processo 5 réus pelo mesmo crime, eu preciso fazer 5 dosimetrias, porque cada um vai ter a sua individualização, cada um vai ter os seus aspectos pessoais para serem levados em conta, tá? Então, nesse nosso exemplo, a gente tem, olhando para as circunstâncias do 59, mais situações negativas do que neutras ou em nenhuma positiva. Então, aqui, a pena vai ser aplicada acima do mínimo legal. Então, aqui, o juiz não vai poder aplicar... Aqui no código, a gente está pequeno. O juiz não pode dar uma pena de 1 ano apenas. Ele vai ter que colocar essa pena acima do mínimo legal. Então, essa é a primeira fase, dosimetria. O juiz vai colocar na sentença dele, primeira fase. E aqui, vamos colocar aqui a nossa pena. 2 anos. Circunstâncias 59. Aí, na sequência, o juiz vai passar para a segunda fase da dosimetria. A gente vai fazer esse mesmo jogo de analisar o que incide e o que não incide, mas a gente vai olhar uma parte específica do Código Penal, pessoal. A gente vai olhar as agravantes e as atenuantes, que a gente chama de agravantes e atenuantes genéricas, essas que estão previstas aqui no Código Penal, porque podem existir, a depender do crime, agravantes e atenuantes específicas. Então, vamos colocar que no nosso cenário nós tenhamos a incidência de nenhuma agravante. O juiz vai falar, na segunda fase não há agravante que incida, mas ele reconhece a atenuante genérica, a confissão. A gente também tem que saber, a gente vai ver as do Código Penal, tá? As atenuantes, ó. Circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ser o agente menor de 21 no fato ou maior de 70 na sentença, desconhecer a lei, ter cometido crime por motivo de relevante valor social ou moral, procurado por sua espontânea vontade, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, crime cometido sob coação resistível, crime confessado espontaneamente, ou ainda crime praticado no contexto de multidão ou tumulto. São todas as hipóteses de circunstâncias atenuantes do Código Penal e ainda tem uma válvula de generalidade aqui no artigo 66. Então aqui, pessoal, vamos supor que no nosso exemplo o juiz falou, olha, não tem nada que agrava, mas eu tenho uma atenuante, que é a atenuante da confissão. O que ele vai fazer agora na segunda fase? Então, ele vai reduzir a pena. Então, a pena base estava em 2, que é o resultado da primeira fase, ele vai diminuir, vamos supor que ele vai colocar a pena provisória de 1 ano e 6 meses.
Professor, tem uma quantidade de pena específica para você aplicar, para você reduzir em relação à primeira e segunda fases? Pessoal, isso é divergente na doutrina e na jurisprudência. O entendimento prevalente é que não há uma forma, uma tabela, uma forma taxada de, olha, você aplica tantas atenuantes, você tem que subir tanto a pena. Você aplicou atenuantes tais, você tem que diminuir tanto. Na primeira fase, você tem 3 circunstâncias negativas, tem que subir tanto. Isso não acontece. Há essa dinâmica feita na sentença, mas de maneira bastante livre. A gente vai ver que na terceira fase, quando a gente fala de causa de aumento ou diminuição, a lei me dá uma quantidade específica. Olha, você vai aumentar em 2/3. Olha, você vai aumentar da metade. Olha, você vai aumentar só de 1/3. Você vai reduzir na metade. Na terceira fase, eu tenho essa proporção, esse número específico. Na primeira e na segunda, eu não tenho. Vocês podem achar alguns livros que vão falar que existiria essa forma de taxação específica, de ter uma tabelinha ali para você calcular, mas prevalece o entendimento de que não. Fica livre ao julgador, à luz desses elementos, fixar a pena. É claro que sempre dentro da proporcionalidade. Se você discorda da dosimetria aplicada pelo juiz, você interpõe apelação e vai discutir no tribunal também. Geralmente, a dosimetria é bastante alvo de recurso, por ter muitas vezes esse aspecto mais subjetivo. Então, essa ficou nossa segunda fase, que é a pena provisória, e aí a gente vai para fazer a dosimetria na terceira fase. Aqui a nossa análise, como eu coloquei ali, ela é de causas de aumento ou causas de diminuição. Os tipos penais, especificamente, pessoal, eles às vezes têm e às vezes não. Causas que aumentam ou causas que diminuem a pena. Olha aqui o estelionato, por exemplo, parágrafo 3º. Aqui eu tenho uma causa de aumento. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficiário. Na sequência, parágrafo 4º. Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. Então, vamos imaginar que, no nosso caso, esse nosso estelionatário, condenado, a pessoa que perpetrou o estelionato, ela tenha entre as vítimas indivíduo idoso. Então, na dosimetria, como é que é o parágrafo 4º, né? A gente vai aplicar do Código Penal. E a gente leu ali que essa causa de aumento, ela faz com que seja aumentado da metade o crime. O que isso quer dizer? A gente vai falar, vou eu fazer conta. Se a gente tem a pena provisória de 1 ano e 6 meses, quer dizer que nós temos 18 meses, certo? Eu tenho que aumentar a metade de 18 são 9. 1 ano e 6 meses, que são 18, mais 9 meses, vai dar 27. 18 mais... Opa! 18. 9 dá 27, vai dar 2 anos e 3 meses. Então, a nossa pena, vamos supor que não tem nenhuma causa de diminuição de pena para aplicar em favor desse réu. Então, a gente vai ter uma pena definitiva, a privativa de liberdade, 22 anos, falei 27 meses, né? 2 anos e 3 meses. Por relevo e eventual erro de cálculo, mas eu acho que está certinho. Então, isso aqui é um exemplo, pessoal. A aula de hoje é falar sobre como se dá, com um pouquinho mais de detalhamento, essa aplicação. Deixa eu ver se antes da gente propriamente começar, eu acho uma sentença aqui no meu computador.
eu vou achar. Eu queria que vocês vissem uma coisa que não fosse só o meu rabisco, que eu acho que vai ficar legal. Deixa eu... Então, novembro, processo 811. Deixar também um processo. Ó, aqui eu achei, mas acabou vindo o tráfego. Como eu disse, o tráfego é diferente. Eu abri aleatoriamente uma coisa que eu tenho salvo aqui, ó. Dosimetria da pena. Vamos só olhar aqui no comecinho da sentença. Ó, a sentença de um indivíduo que ele foi acusado de tráfico com causa de aumento de pena pela transnacionalidade, além de receptação e uso de documento falso. Em 289, parágrafo 1º. Qual que é o 289? Moeda falsa. Então, teve uma série de crimes aqui. Eu queria pegar o mais simplesinho, mas tudo bem. Então, aqui o juiz faz a sentença, ele fundamenta, etc, etc, materialidade, autoria. Aí ele vai chegar, no fim, à dosimetria. Dosimetria da pena. Percebam que ele vai fazer uma dosimetria para cada um dos crimes, tá? Então, se você tem múltiplos réus, múltiplos crimes, é uma dosimetria para cada um deles. Eu só vou sair do tráfico, porque, como eu disse, o tráfico tem especificidades. Mas, ó, moeda falsa. Circunstâncias judiciais, ó, ponto A. Aqui o juiz na primeira fase. Artigo 59. Ó, o juiz até está dando uma aulinha aqui. Ó. Na primeira fase de fixação da pena, serão analisadas as circunstâncias judiciais aplicáveis ao caso, as quais nortearão a individualização da pena e a fixação da pena base. Quais sejam culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências. Ó, e aqui o que o juiz fala, ó, em relação à culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequência, não tem nada que desabone, ou seja, são neutros, não aumenta nem diminui. E aí ele fala, no entanto, o réu é reincidente. E aí ele diz, porém, que isso será analisado na segunda fase. Calma, vocês vão entender isso daqui a pouco, tá? E aí percebam que o juiz disse que, portanto, no frigir dos ovos, que não tem nenhuma circunstância desfavorável ao réu. Então, ele fixa a pena no mínimo. Não tem por que aumentar a pena. A pena vai ficar ali no mínimo, que é de 3 anos. Segunda fase, circunstâncias agravantes. Existe agravante da reincidência, porque o réu já foi condenado com trânsito em julgado. Só que aí existe agravante da reincidência, mas existe atenuante da confissão. Nesse sentido, pessoal, aqui a jurisprudência entende que você compensa as duas, que vai ficar neutro também. Se você tem a reincidência com a confissão, elas se compensam. Esse é o entendimento prevalente, pelo menos. Existe divergência, mas isso acontece. Elas se compensam, elas ficam neutras. Por isso, a pena provisória permanece em 3 anos e 10 dias multas. Na terceira fase, ó, não há majorantes, causa de aumento, nem minorantes, causa de diminuição. Então, percebam que o juiz fez toda a dosimetria para ficar no mínimo legal. Mas ele passou pela análise das 3 etapas. Ele viu circunstâncias judiciais do 59, viu se aplicava atenuante ou agravante, e na terceira fase viu se aplicava causa de aumento ou causa de diminuição. Pessoal, importante sobre causa de aumento e de diminuição, que eu acabei não falando para vocês, é que elas podem extrapolar os limites legais, inclusive o limite mínimo. Se eu aplico, se aqui, por exemplo, ele está no mínimo, e aí o juiz reconhece uma causa de diminuição, ele colocaria a pena abaixo do mínimo legal, tá? Isso não tem problema nenhum. Você não pode fazer isso nas fases anteriores, mas aqui na fase da pena definitiva, na terceira fase, você pode fazer sim, sem problemas. Então é isso.
Aqui ele vai somar todos os crimes a que a pessoa foi condenada, fixou o regime inicial, que a gente vai falar disso também daqui a pouquinho, só que ele também absolveu o réu em relação a dois dos crimes, o uso de documento falso e a receptação. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês de maneira mais concreta. Então, isso é dosimetria. Não tem gente que fica muito assustado, que tem medo de dosimetria, mas assim, não precisa fazer cálculo, então não se assuste em razão disso. E é basicamente entender essa dinâmica. Existem algumas outras regras que a gente vai observar de agora em diante, mas não se assustem. Então, dando sequência, a gente adota um critério trifásico que obedece essa lógica que eu acabei de mostrar para vocês. Um pouquinho mais de detalhes sobre as circunstâncias judiciais. O que é culpabilidade? E aqui a gente vai olhar para os elementos do 59. É o grau de reprovação concreta da conduta. Ou seja, quão reprovável é a sua conduta. Geralmente a culpabilidade ela é exacerbada, ela é acentuada, ela é negativa ao réu. Se, por exemplo, eu tenho um juiz que pratica um crime, eu tenho um juiz que pratica lavagem de dinheiro. As expectativas sociais para a conduta do juiz, de um policial ou de um servidor público, as expectativas são muito diferentes. A pessoa que age no exercício dessa função e pratica crimes, ela é muito mais culpável do que o indivíduo que está à própria sorte em situação de rua, sei lá. Então, você ter uma pessoa que ocupa um cargo de relevo na sociedade, você ter um indivíduo cujas funções públicas dizem respeito a defender as pessoas do crime, a pessoa pratica crime, por exemplo, a culpabilidade desse indivíduo é acentuada. A reprovação social da conduta dessa pessoa, ela é mais grave. Então, se a gente estiver diante de uma situação dessa, e aqui o exemplo do servidor público ele é apenas um exemplo, mas qualquer situação em que socialmente é mais reprovável o que a pessoa fez, o crime que a pessoa praticou, eu estou diante de uma culpabilidade negativa e, portanto, vai fazer a pena base da pessoa subir. Pessoal, antecedentes, eu vou aproveitar para falar já de reincidência para vocês também, porque senão vai fazer muita confusão. Pessoal, o que acontece aqui? Isso aqui eu preciso que vocês tenham. Antecedentes, eles estão no 59. Antecedentes, eles são circunstância judicial. Incidência, por outro lado, ela é uma agravante. Artigo 61. Os antecedentes, eles dizem respeito ao histórico criminal do indivíduo. Ou seja, se a pessoa tem uma capivara cumprida, ela tem maus antecedentes. A reincidência diz respeito a ações penais com trânsito em julgado em que o agente tenha sido condenado previamente à prática do novo crime. Só que percebam que, embora eu tenha especificidades aqui, que eu vou já deixar mais claras para vocês, eu falo basicamente da mesma coisa em antecedentes e reincidência. Eu falo basicamente de fato criminal pretérito. Um fato criminal anterior ao crime que eu estou analisando agora, a cuja pena será aplicada nesse momento que a gente está analisando. Então, a gente também tem que ter em mente essa diferenciação aqui, essa situação colocada pela súmula 444 do STJ. Senão a gente poderia simplesmente falar, olha, maus antecedentes
são as ações penais em curso, ou inquéritos policiais, ou investigações pelas quais a pessoa responde. E reincidência são ações penais com trânsito em julgado. Falso. Porque nem para reincidência, nem para maus antecedentes, nós podemos utilizar ação penal em curso ou inquérito policial. Por quê? Em razão do princípio da presunção de inocência. Se a pessoa ainda não foi condenada com trânsito em julgado, não posso afirmar categoricamente que ela é culpada e que ela de fato é reincidente ou que ela de fato tem um histórico criminal. Então, eu olhar para antecedentes e para culpabilidade é eu olhar para o histórico criminal da pessoa, mas exclusivamente em relação a ações penais com trânsito em julgado. Deixa eu colocar aqui. E aí? E aí, professor? E como é que eu vou diferenciar um do outro, então? Como que eu faço isso? Pessoal, não tem como diferenciar. E existem algumas regrinhas que, ora, vão colocar uma condenação como antecedente e que, ora, vão colocar uma condenação prévia como reincidência. Lembrando que a reincidência, ela é mais grave que os antecedentes. A agravante de reincidência aumenta a pena mais do que a circunstância judicial, tá? Então, saibam disso. Primeira regra que a gente vai ter que observar, é a da pessoa multireincidente. Ou seja, a pessoa que tem várias. Então, eu tenho um indivíduo, vamos fazer uma linha do tempo, como sempre. Eu tenho um indivíduo que ele praticou um crime aqui. Esse crime foi praticado no ano de 2018 e aí ele teve o trânsito em julgado em 2020. Aí, esse mesmo indivíduo praticou um crime em 2019. E a ação penal ocorreu muito rápido, ninguém recorreu, transitou em julgado em 2019 ainda. E aí vamos supor que esse indivíduo praticou outro crime. Ele transitou em julgado em 2020. Vamos colocar, transitou em julgado em janeiro de 2021. Agora vamos supor que nós estamos sentenciando a pessoa que tem esse histórico criminal aqui. E essa pessoa vai praticar esse crime. Aliás, a pessoa praticou o crime mês passado. Quando a gente olha para essa situação aqui, que é bastante comum, pessoas multireincidentes, nós estamos olhando para o indivíduo. A gente está analisando aqui a conduta dele e ele já tem trânsito em julgado em 3 situações. Uma de 20, uma de 19 e uma de 21. Nessa situação aqui, quando a gente está diante de um multireincidente, a gente vai fazer uma coisa. Utiliza-se uma reincidência
as demais como maus antecedentes. Então, se eu tenho um indivíduo com várias condenações, eu vou pegar uma, vou colocar como reincidência, e as demais todas serão maus antecedentes. Então, ele vai ter aumento da pena na primeira fase e na segunda fase. Outra situação que pode acontecer... vai ficar bagunçado. Acostumado já com as minhas bagunças. Da pessoa que tem apenas uma condenação pretérita. Eu não coloco ela como maus antecedentes, ela vira reincidência. Então, aqui, se esse nosso amigo ele tivesse só uma condenação anterior, a gente reconheceria, como o juiz fez na sentença que a gente abriu aqui, ó. O que o juiz fez? Ele falou, olha, o indivíduo, quando ele vai analisar, aqui, ó, ele está aqui na primeira fase, ó, nas circunstâncias judiciais, ele fala, olha, o réu é reincidente. No entanto, eu só vou analisar isso na segunda fase. Eu não vou aumentar a pena dele por maus antecedentes e por reincidência. Não, isso não, a gente não pode fazer, isso é bis in idem. O que a gente vai fazer é pegar essa condenação prévia e caracterizá-la como reincidência. Maus antecedentes, não. Se eu, por outro lado, estou diante de um indivíduo multi-reincidente, uma condenação serve para reincidência e as demais servem para aumentar a pena base, que vai ter, nessa hipótese, as duas situações negativas no cálculo da pena dele. E aí a gente tem uma outra situação que nós precisamos observar, que é a situação da reincidência, da primariedade técnica. Nossa, eu vou sofrer quando a gente tiver que voltar e eu não puder mais fazer meus rabiscos coloridos assim. Pessoal, como eu disse para vocês e enfatizei algumas vezes, quando a gente analisa, seja antecedente, seja reincidência, a gente só pode falar de um fato ocorrido e com trânsito em julgado que seja anterior ao fato novo. Então, o que às vezes acontece, eu não quero que vocês se confundam, é a seguinte situação. A gente está julgando aqui esse crime. A gente está julgando o crime. Março de 21. Só que vamos supor, eu tô vendo agora que tá dando 1 hora de aula, eu vou tentar ser mais rápido, mas a gente nem começou. Então já falhei nessa missão de fazer um vídeo de só 1 hora. Mas bom, pessoal, o que pode acontecer e é comum acontecer? A gente ter situações em que os crimes pretéritos são anteriores aos crimes que a gente está julgando, ao crime que a gente está julgando, só que ainda não há trânsito em julgado. Nessa hipótese, a gente não tem nem maus antecedentes, nem reincidência, pelo menos em termos de entendimento majoritário. Então, a gente está julgando um crime que se deu em março de 21, não confundam, tá? Só que esse mesmo indivíduo praticou um crime em janeiro de 21, praticou outro crime em dezembro de 20 e um crime anterior lá em julho de 19. Ok, vamos supor que todas as ações penais relativas a esses crimes continuam em curso. Não houve trânsito em julgado. O que acontece é que quando a gente for julgar esse indivíduo aqui, a gente não vai aumentar nem os antecedentes dele na pena base, nem
a reincidência na pena provisória. Por quê? Porque não houve trânsito em julgado ainda. A gente não sabe se esse indivíduo de fato foi condenado ou vai ser condenado ou não até a prática desse novo crime. Então, essa é a hipótese que a gente chama de primariedade técnica. Esse cara, muito possivelmente, ele seria um reincidente. O indivíduo que praticou, foi denunciado por 3 crimes anteriores, ele apresenta uma situação pessoal que possivelmente vai acabar desaguando na reincidência formal dele. Só que aqui, formalmente, tecnicamente, eu não tenho a reunião dos elementos que eu disse para vocês, que é crime anterior e com trânsito em julgado anterior ao que a gente está analisando. Então, nessa situação, a gente tem essa primariedade técnica, que eu quero que vocês gravem também. Não tenham como marco da reincidência dos maus antecedentes o dia do crime anterior, mas o dia do trânsito em julgado do crime anterior. Então, vamos colocar aqui outra observaçãozinha. Eu estou numerando também, mas vocês nem foram anotar, não precisa numerar nada, não, porque não está nem seguindo uma ordem lógica, está seguindo a ordem da minha memória. A gente tem, então, nessa situação que eu descrevi, a primariedade S anterior ao crime analisado, mas ainda não houve trânsito em julgado em relação ao crime anterior. Então, a gente está no limbo aqui. A gente tem uma situação que possivelmente levaria à caracterização de trânsito em julgado com antecedentes e reincidência. Mas nessa situação que eu escrevi para vocês, eu não tenho nem maus antecedentes. Por quê? Por conta da súmula 444 do STJ. Ação penal em curso e inquérito policial não pode ser utilizado como maus antecedentes. E quanto à reincidência, o próprio Código Penal estabelece a condição de trânsito em julgado. Então, esse é outro fator que a gente precisa analisar. E aqui me ocorre um quarto elemento que a gente precisa ter em conta, porque está relacionado ali com o slide, que é o período depurador da reincidência. 63. Deixa eu dar uma olhada. Beatriz explica. Aqui 63 só reforça o que eu falei para a gente também, está positivado aqui. Verifica-se reincidência quando o agente comete um novo crime depois de transitar em julgado a sentença. Aqui, o 64. Para efeito da reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a nova infração tiver um lapso de tempo superior a 5 anos. E também não se considera para reincidência crimes militares e políticos. Mas eu quero que vocês saibam aqui em relação ao período depurador, e ele também vai relacionar a reincidência com maus antecedentes. O período depurador ele funciona assim. Imagine que eu pratiquei um crime. Eu pratiquei um crime no ano de 1995 e com trânsito em julgado em 98, eu fui condenado a 5 anos de prisão. Eu comecei a cumprir minha pena ainda em 98. Ó, então vamos colocar que em 2003 eu terminei de cumprir a pena. Beleza. Paguei minha dívida com a sociedade, pratiquei o crime e fui condenado a cumprir pena. Em 2003, minha pena está extinta. Eu já satisfiz
todos os requisitos para o cumprimento final da minha pena. Agora, vamos supor que eu pratiquei um outro crime 20 anos depois, 2015. E esse processo desse crime de 2015, ele está hoje para a gente julgar aqui. Em março de 21. Demorou 6 anos, né? Enfim. Pessoal, percebem como faz tempo isso? Lá em 2003 eu terminei de cumprir a pena. Eu pratiquei esse crime tem 20 anos. O que acontece? O Código Penal, ele diz pra gente que não prevalece, para fins de caracterização da reincidência, o crime cuja pena foi extinta ou cumprida há mais de 5 anos. É isso que o Código Penal diz pra gente. Então, se em 2003 eu terminei de cumprir a minha pena, em 2008 ela não podia mais ser utilizada como reincidência contra mim. Em 2008 transcorreu o prazo do período depurador, o período que limpa o meu histórico criminal em relação à reincidência. Muito cuidado. Em relação à reincidência, 2003 terminei de cumprir, passaram-se 5 anos. Então, se a gente for jogar esse indivíduo hoje, em 2015, pessoal, a gente, por força do artigo 64, inciso 1º do Código Penal, por força da ocorrência do transcurso do período depurador, nós não podemos reconhecer a reincidência para ele, porque passou-se esse período. O que acontece, no entanto, com essa condenação pretérita? A jurisprudência dominante hoje, STJ e STF, falam que nós podemos considerar esse julgamento lá de 95 como maus antecedentes. Qual a grande discussão ainda muito acalorada sobre isso? Nossa Constituição não permite penas perpétuas. E o que acontece se eu nunca tenho um lapso para limitar esse reconhecimento de um mal antecedente? Porque, perceba, é um crime de 95 e ele continua hoje, mais de 20 anos depois, 25, 26 anos depois, ainda tendo consequências jurídicas na minha vida. Não seria, portanto, a pena aqui de 98 uma pena com potencialidade de ser perpétua? Porque é uma pena que até hoje me aflige, até hoje me traz circunstâncias jurídicas negativas. Então, essa é uma discussão bastante acalorada. Tem gente que defende ferrenhamente que os maus antecedentes também deveriam obedecer a um período depurador, sob pena da gente ter situações teratológicas. Certa vez eu trabalhei num caso que era esdrúxulo, assim. Era um tráfico praticado por uma senhora já com seus 70 anos, e ela na juventude, lá nos anos, sei lá, 50, ela tinha praticado um crime. E ela vai ter até hoje maus antecedentes. Isso pode acontecer. O transcurso do tempo não teria o condão de fazer esse histórico criminal ser depurado, ser limpo. Então, essa é uma questão bastante candente, bastante intensa no que diz respeito a essa relação entre antecedentes e reincidência. A reincidência, pela disposição no Código Penal, 5 anos depois do cumprimento ou extinção da pena, não confundam 5 anos depois do trânsito em julgado, não é 5 anos depois do cumprimento da pena, você não pode mais ter reincidência reconhecida por aquele fato pretérito. No entanto, não há hoje limitação, não se reconhece na jurisprudência, nem há dispositivo legal que estabeleça um período depurador também para maus antecedentes. Então, se você pratica um crime, você terá para o resto da vida maus antecedentes. Essa é a posição prevalente hoje.
Então, isso eu queria trazer para vocês também, em relação ao período depurador. Eu ia falar isso mais para frente nos slides, mas não tem como eu falar agora de antecedentes sem a gente entender isso. Então, antecedentes, maus antecedentes, são uma circunstância judicial do artigo 59. Súmula 444 do STJ impede que inquéritos e processos em curso configurem maus antecedentes, e aí eu coloquei o questionamento: é pena perpétua? Os antecedentes sempre vão seguir você? Sempre. Isso caracteriza a pena perpétua vedada pelo nosso texto constitucional? Alguns acreditam que sim, outros acreditam que não. Mas guardem com carinho esses rabiscos sobre antecedentes e reincidência. Tenham em mente esses 4 pontos que eu coloquei aqui para vocês. Isso aqui eu não escrevi nos slides, tá? Se vocês quiserem, eu até passo para vocês esse rabisco para que vocês tenham, ou tirem um print da tela, sei lá, que vocês ou anotem, que vocês acharem mais interessante, mais prático. Não vou mandar não, acho que é mais fácil, cada um faz a sua anotação. Só quero que vocês anotem esses 4 pontos e nossa regrinha do tempo para que vocês entendam melhor. Na sequência, a gente tem conduta social, que são o passado do agente, mas de aspecto não criminal. Antecedentes dizem respeito a relações do agente com o crime. Conduta social é como esse indivíduo se porta socialmente, qual o histórico social dele, mas não em perspectiva criminal. Personalidade. Esse indivíduo tem personalidade voltada para o crime. O padrão psíquico apresentado por ele denota maior reprovabilidade da conduta? Se sim, é negativo, se não, é neutro. Aqui, é importante a gente saber que eu não posso utilizar também inquérito ou ação penal ou qualquer outro histórico criminal dele para fundamentar com exclusividade a personalidade negativa, senão vou estar incorrendo em bis in idem, que é pegar a mesma circunstância e valorar ela negativamente mais de uma vez em desfavor do agente. Motivos: o que levou essa pessoa a praticar um crime? Por que ela fez isso? Era uma razão que também faz com que o comportamento mereça uma reprovabilidade maior, mereça uma repressão mais intensa? Por que você praticou o crime? E aqui, pessoal, a gente tem que ter cuidado para não... o indivíduo praticou o crime visando lucro. Em muitos crimes, isso é intrínseco, isso é inerente ao próprio crime. Por exemplo, o estelionato, que a gente falou agora há pouco. É óbvio, todo estelionato é praticado para o indivíduo ter lucro fácil. Tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio, não faz sentido. Agora, se você, por exemplo, mata um indivíduo por um motivo torpe, por um motivo irrelevante, como até existe previsão específica, mas se você pratica um crime por um motivo que socialmente não teria o mínimo de justificativa para aquilo, você vai ter motivos negativos. Circunstâncias dizem respeito à sofisticação do crime, como a gente falou. Por exemplo, no estelionato, em que o indivíduo constrói uma empresa, utiliza marketing para isso, ele faz um crime muito elaborado. Esse crime mais elaborado, ele merece uma reprimenda a mais no particular das circunstâncias. Comportamento da vítima, que pode ser benéfico para o réu. Se, por exemplo, a vítima, num crime de lesão corporal, por exemplo, a vítima estava provocando a outra, assediou a outra de alguma maneira, que atirou do sério, ou algo do tipo. Isso pode acabar favorecendo o agente que não estava em condições normais de estado de ânimo. E consequências também, até aqui o exemplo, estelionato que causa prejuízos milionários. As consequências, o resultado concreto
do crime ou prejuízo concreto do crime em relação às vítimas. Essas são as circunstâncias do 59 que são ponderadas na primeira fase. Na segunda fase, pessoal, a gente vai ter justamente o que a gente tem falado já, agravantes e atenuantes. Como eu já disse para vocês, a gente pega a pena base e a partir dela agora aplica, se for o caso, se incidir agravante ou atenuante. A pena não pode ultrapassar o máximo previsto no tipo, nem ficar abaixo do mínimo legal aqui. Como eu disse, nas primeiras duas fases, a gente está sempre limitado a esse limite. As agravantes, elas estão previstas taxativamente sempre. E aí o artigo 66 permite que seja possível o reconhecimento de alguma atenuante, ainda que não indicado expressamente no texto legal. Mas a gente, para saber, pessoal, não tem que decorar, eu quero que vocês tenham uma noção, mas pelo menos tenham no coração de vocês a reincidência, que é bastante comum e a mais complexa das formas de agravar a pena que vão incidir na segunda fase. Reincidência, prática de novo crime pelo agente após ter sido condenado com trânsito em julgado pela prática do crime anterior. Então, eu tenho aí 3 eventos lógicos: prática do crime anterior, trânsito em julgado do crime anterior e depois a prática do novo crime. Perceba, mais uma vez, eu só tenho reincidência se antes do novo crime eu já tenho trânsito em julgado do primeiro crime. E incide aqui o período decorador que a gente acabou de conversar a respeito do artigo 64, inciso 1. E aí o inciso 2 do artigo 61 traz várias situações que vão agravar a pena. Motivo fútil ou torpe, facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade, vantagem de outro crime, traição, emboscada, medida de dissimulação. Eu vou deixar isso aqui para vocês lerem com carinho, não vou ficar lendo para vocês, pessoal. Eu queria chamar a atenção em relação à reincidência, que é o único, na verdade, que traz mais discussão, mais detalhamento em relação ao que a gente está estudando. Crime praticado contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, abuso de autoridade em relação doméstica, situação de coabitação, com abuso de poder ou violação de dever funcional, contra a criança, contra maior de 60, quando ofendido, quando a vítima estava protegida por alguma autoridade pública, em estado de embriaguez pré-ordenada, o indivíduo que se embriaga para que chegue à prática do crime, para firmar o pulso, esse indivíduo também está sujeito a agravante, incêndio, naufrágio, inundação, qualquer calamidade pública ou ainda desgraça particular do indivíduo. Aqui a gente tem algumas situações específicas que são agravantes, mas que elas só se fazem presente no concurso de pessoas. Quando eu tenho mais de um indivíduo que praticou o crime, quando eu tenho mais de um autor, quando eu tenho autor e partícipe, quando eu tenho autor e vários partícipes, não me interessa. Toda vez que você estiver diante de alguma situação prevista no artigo 29 do Código Penal, de coautoria, de concurso de pessoas, ou seja com autoria, seja com autor e com participação, você tem essas agravantes específicas aqui. Então, geralmente, o indivíduo que ele está à frente da prática delictiva, ele vai ter uma pena mais acentuada. Quem organiza, quem coordena, quem induz os demais a praticar, ele está sujeito a uma reprimenda mais grave a ser aplicada na segunda fase da dosimetria da pena. E aí, atenuantes genéricas que nós temos: ser o agente menor de 21 no fato, ser o agente maior de 70 na sentença, ou genericamente está ali no Código Penal, desconhecimento da lei, quando, claro, isso não for suficiente para ensejar o reconhecimento de um erro de proibição, por exemplo. E aí nós temos essas seguintes situações também que eu vou deixar para vocês acompanharem aqui do artigo 65. Cometido crime por relevante valor social, lembrando que a gente está falando de atenuante aqui, são sempre situações que vão favorecer, que vão diminuir a pena, mas dentro das balizas legais. Cometendo crime sob coação que podia resistir,
confessa a confissão espontânea, cometeu o crime sob influência de multidão, tumulto, se ele não a provocou. Essas são outras formas de atenuar a pena na segunda fase. E aí, a gente falou até há pouco que, pelo entendimento dominante, se eu tenho uma reincidência e uma confissão, uma compensa a outra e elas ficam neutras, elas zeram. O próprio Código Penal nos dá algumas diretrizes, nos dá uma diretriz em relação a esse concurso, a ocorrência simultânea, a incidência simultânea a um só tempo de agravantes e atenuantes. Então, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, que são motivos, personalidade e reincidência. Então, havendo incidência de atenuantes e agravantes, a regra é que uma compense a outra, neutralizando a mudança da pena base. No entanto, prevalecem sempre motivos, personalidade e reincidência do agente quando eu tenho essa concorrência entre agravantes e atenuantes. Terceira fase, pessoal, coloquei aqui para vocês que os acréscimos ou subtrações, a gente já falou, eles vão incidir do resultado da segunda fase. Além disso, agora eu posso extrapolar os limites do preceito secundário do tipo penal. Nessa fase a gente pode ir abaixo ou pode ir acima também. As causas de aumento, em geral, são previstas no próprio preceito secundário, como a gente viu, ou em algum outro dispositivo de lei. Então, a gente não tem um rol, como a gente tem de atenuante e agravante no Código Penal. Então, cada crime vai ter situações específicas de aumento ou diminuição. A gente abriu agora, por exemplo, estelionato. A gente viu ali no próprio artigo, no 7.1, a hipótese de aumento da metade contra idoso ou de aumento de 1/3 contra a instituição pública. Então, todo crime não, mas geralmente crimes de lei especial também tem na própria lei especial causas de aumento ou causas de diminuição. Tráfico de armas, por exemplo, não o crime de tráfico em si, mas a porte ou posse de armas tem causa de aumento específica, tráfico de drogas tem causa de aumento específica, vários delitos têm causas de aumento específicas, assim como também tem causas de diminuição. Então, à medida que vocês vão estudando os tipos penais na sequência da disciplina, em Direito Penal 3, 4, 5, não sei até que ponto a ementa de vocês vai em relação a esses crimes, à medida que vocês vão estudando pontualmente os delitos, vocês vão reconhecendo neles causas de aumento ou causas de diminuição da pena. E elas sempre serão aplicadas na terceira fase da dosimetria, que agora vão diminuir, podem diminuir abaixo do mínimo legal ou até aumentar acima do máximo legalmente estabelecido. Então, portanto, a gente não tem um rol, não tem uma tabela, não tem uma relação, uma lista de causas de aumento e diminuição. Mas os crimes, quando vocês estudarem eles com seus detalhamentos, vão apresentar, em alguns casos, causas de aumento ou de diminuição. Nosso último ponto do nosso encontro, desculpa pessoal, 1h24 já, diz respeito à primeira consequência que a própria sentença já estabelece. A gente acabou de ver a sentença que eu peguei ali a título de exemplo, fixou regime fechado para o cumprimento, que é a partir do nosso quantum de pena e a partir das circunstâncias judiciais do artigo 59, a gente definir qual é o regime inicial de cumprimento da pena. Mais para frente na disciplina, a gente vai ver a situação de progressão e de remissão e de regressão da pena, lá na execução penal. Por hora, a gente tem que saber que a sentença, assim como a sentença faz a dosimetria, a própria sentença penal já indica o regime inicial de cumprimento da pena. E como que o juiz faz para fixar esse regime inicial? A gente tem uma tabelinha, eu fiz uma tabela, mas com base no que está no próprio Código Penal. É meio confuso, a disposição está no artigo 33. Vocês sabem que eu sou péssimo de número, deixa eu ver. Se você for ler,
Parágrafo 2º do 33. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios, tal. O condenado a pena superior a 8 anos deverá cumpri-la em regime fechado. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 e não exceda 8, poderá cumpri-la em semiaberto. Condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4, poderá cumpri-la em regime aberto. Só que aí o parágrafo 3º diz para a gente que a determinação do regime inicial se fará com a observância dos critérios do 59. Ou seja, eu vou olhar não só para esse quantum de pena, se o indivíduo é reincidente ou não, mas também para como o juiz fez a dosimetria na primeira fase. De modo que, ainda que eu tenha um indivíduo com pena de 4 anos, não reincidente, eu posso colocar ele no regime mais severo que o regime aberto. Porque se ele tiver a dosimetria na primeira fase negativa. Então, aqui, pessoal, eu fiz uma tabelinha para auxiliar. Então, pena superior a 8 ou, de qualquer forma, reincidente. Fechado. Pena superior a 4, inferior a 8, semiaberto. Pena inferior a 4 e reincidente, semiaberto. Pena inferior a 4, aberto. Só que eu não fico preso a esses parâmetros aqui. Como eu disse, a gente pode olhar... a gente deve olhar as circunstâncias judiciais do artigo 59, como foi feita a dosimetria dela, para a partir disso agravar, colocar o agente em regime mais gravoso, ainda que ele, pela quantidade de pena, ele ficasse ali no aberto, ele pode ser colocado no fechado, desde que o juiz concretamente fundamente o porquê disso acontecer. Então, aqui eu trouxe para vocês 3 súmulas para que vocês conheçam em relação a essa alteração possível do regime inicial de cumprimento de pena a partir das circunstâncias judiciais. Então, 718 do STF, opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não pode ensejar a imposição de regime mais severo que aquele estabelecido pela nossa tabelinha, pelo quantum ali do Código Penal. Ou seja, o juiz fala, olha, você praticou um crime de latrocínio. Eu acho que esse crime é um crime muito grave, então, portanto, você precisa ir para... O latrocínio sempre vai dar regime fechado. Enfim, um crime de pena branda. Você foi condenado a 4 anos, a 2 anos. O juiz fala, olha, mas você praticou um crime que é um crime muito reprovável. Isso não justifica um regime mais gravoso, tá? Aí diz a súmula seguinte que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada a permitir exige motivação idônea. Ou seja, se você, juiz, quer fugir daquela regrinha do 33, parágrafo 2º, das quantidades de pena, você precisa dizer por quê. E aí, a súmula 440 do STJ que fala para a gente que, fixada a pena base no mínimo legal, ou seja, se não existem circunstâncias judiciais negativas, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que aquele cabível em razão da sanção imposta, se o juiz faz isso com base na gravidade abstrata do crime. Então, não pode. Você tem primeira orientação, artigo 33, parágrafo 2º, e suas alíneas que vão estabelecer para a gente esses critérios aqui, de pena. Precisa decorar? Pessoal, saibam onde está. Não precisa decorar. Se você vai trabalhar com isso, se você for fazer OAB, se você for fazer concurso, isso dificilmente vai ser cobrado de você pela integralidade, tá? Você pode parar, saiba que está no Código Penal, artigo 33, parágrafo 2º, e dá uma olhadinha lá de consulta. Mas, enfim, eu tenho essa tabela para seguir, só que eu posso não respeitá-la, eu posso deixar a situação do condenado mais grave. Se, na primeira fase da dosimetria, nas circunstâncias judiciais, eu já considerei negativas o contexto delitivo.
Só que eu preciso fazer isso concretamente. Eu falar que o crime é muito grave, que é um crime muito reprovável, não permite que o regime inicial de cumprimento de pena seja mais gravoso. Isso não pode acontecer. E aí, como funcionam esses regimes, pessoal? Eu trouxe aqui para vocês rapidamente esses exemplos. Eu trouxe aqui quantidade de pena, acabei nem falando, né? Mas são 3. Fechado, semiaberto e aberto, todos eles previstos no Código Penal. No fechado, fechado é o mais grave e ele se dá sempre em penitenciária. Então, penitenciário é o estabelecimento em que ficam segregados os presos em regime fechado. Não obstante, esses presos podem trabalhar, inclusive em algumas condições extramuros, para fora do presídio. E aqui o artigo 34 traz exatamente, mais com mais detalhamento, essa situação. Eu trouxe para vocês já saberem algumas disposições da LEP, da Lei de Execução Penal. O que diz a Lei de Execução Penal a respeito dos requisitos da cela? É quase para a gente rir, porque ela estabelece parâmetros que não existem no Brasil, a não ser nos presídios federais, que tem uma estruturação muito diferente. Então, a cela tem que ser individual, a cela tem que conter dormitório, aparelho sanitário e lavatório, ser salubre e área mínima de 6 metros quadrados. Isso aqui é uma foto que eu peguei facilmente, peguei da internet. Isso não é real. Nas penitenciárias federais, isso acontece. Você tem celas individuais, inclusive, é muito diferente o contexto. Se a gente não tivesse em pandemia, eu ia sugerir que a gente fosse fazer visitas, pelo menos à federal, ao presídio federal aqui de Campo Grande e a máxima, ou algum outro. Eu fiz isso na minha graduação, foi bem interessante. Assim, para eu ter uma perspectiva real do que é uma penitenciária, de como funciona e as diferenças também entre esses institutos. E ainda, quando eu estiver diante de uma penitenciária feminina, eu também preciso atender regras que resguardem a prole, que resguardem os filhos dessa mulher, para que a criança não seja também indiretamente penalizada pelo cumprimento de pena da mãe. A gente também tem o regime semiaberto. O regime semiaberto, nos termos do Código Penal, ele é cumprido em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Aqui nós temos uma estruturação de segurança mais baixa, mitigada, e o indivíduo que está em semiaberto, ele pode trabalhar durante o dia, pode trabalhar fora, pode estudar. Então, a gente tem um regime aqui de menor vigilância em relação à pessoa, mas ela ainda é um indivíduo recluso, pelo menos em tese. Ainda é um indivíduo segregado, embora você comece a ter maneiras de interação social mais presentes do que aquelas do regime aberto. E aí, o regime aberto, também coloquei uma foto aqui da Gamileira, a gente também tem vários institutos agrícolas, industriais equivalentes no estado, mas aqui também requisitos da LEP para o estabelecimento desses locais. E por fim, a gente tem o regime aberto, que é o regime mais branco de todos, que é o regime em que o indivíduo só passa as noites ou os dias de folga dele no estabelecimento prisional. Então, esse indivíduo ele fica sem vigilância durante o dia, vai trabalhar, vai estudar, vai tocar a vida dele, mas quando ele não está nem trabalhando nem estudando, ele tem que se recolher, ele tem que dormir na casa do albergado ou no estabelecimento equivalente. Então, aqui o indivíduo já tem a vida própria fora da vigilância estatal, mas não na integralidade dos dias. Período de folga, período que ele não está socialmente ativo, ele tem que se recolher nesses estabelecimentos. E aqui também regrinhas da própria LEP sobre como tem que se dar a estruturação dos estabelecimentos de regime aberto. Eles basicamente são espaços, são locais em que, pelo menos a LEP diz, eu tenho que ter
uma estrutura para promover educação, palestra, biblioteca, etc., além de ter orientações para os condenados e etc., só que eu tenho um ambiente muito mais livre. Você não vai ter grade, você não vai ter a vigilância armada para que os presos não se evadam. Isso não vai acontecer no regime aberto. No regime aberto, a pessoa fica livre apenas durante a noite, ela se recolhe. Ufa, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, ou melhor dizendo, a reposição da nossa aula da última sexta-feira. Muito obrigado para aqueles que conseguirem acompanhar, é um conteúdo importante, eu reforço para vocês. E é isso, sigo à disposição de vocês, precisando, me deem um alô da forma que for necessária. Peço desculpas mais uma vez por não ter conseguido cumprir meu compromisso com vocês na sexta-feira de manhã, mas é isso, uma excelente semana para todos, semana que está começando hoje, e a gente se vê na próxima sexta-feira pela manhã. Em caso de dúvida, me deem um alô, um forte abraço a vocês.